Agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós estamos recebendo nos nossos estúdios aqui no Mercado Central a presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Nelly Aquino, do Podemos. Presidente, bom dia, bem-vinda. Prazer recebê-la, em especial nos nossos estúdios aqui no Mercado. Costumo dizer que esse espaço que para nós, mineiros, é tão representativo. Bom dia, Luiz. Bom dia, Thalita. Bom dia a todos os ouvintes. Estou aqui muito feliz em participar do programa. Deixo um abraço carinhoso ao Luiz aqui do Mercado e a todos do Mercado Central, que é para nós mineiros uma grande referência. Pois é, e a Thalita Marinho, minha companheira de bancada, está aqui com a gente participando hoje dessa entrevista também aqui do Café com Política. Thalita, bom dia para você. Ei, Rodrigo, bom dia para você. Bom dia, Nelly. É um prazer ter você aqui mais uma vez no Café com Política. Para a gente começar essa entrevista, em meu nome, em nome da Thalita, vereadora, eu queria primeiro parabenizar a senhora. Nós acompanhamos o seu anúncio do momento que a senhora está vivendo agora, da questão do câncer de mama. Parabenizar pela postura que a senhora teve, de transparência e de exemplo que a senhora deu. Um pouco mais cedo, ainda no programa Bom Dia Super, eu conversava com a Adriana Ferreira e dizia que pessoas públicas como a senhora, no papel de presidente da Câmara, no papel da segunda pessoa até com mais poder no município, tem um papel muito relevante de educar as pessoas, de atuar nessa questão educacional mesmo, em especial na questão do câncer de mama, que nós sabemos que ainda carece muito de informação. Então, parabenizar a senhora, é um reconhecimento público que eu acho que precisa ser feito aqui, muito mais do que fazer qualquer pergunta, parabenizar. E em meu nome, em nome da Thalita, né, Thalita, tenho certeza que você está aí corroborando as minhas palavras, desejar que acima de tudo a senhora tenha um pronto estabelecimento. Com certeza, Rodrigo. A senhora tem aqui duas pessoas e claro, os nossos ouvintes todos aqui, eu tenho certeza disso, torcendo muito pelo um pronto restabelecimento e mais uma vez reforçar essas palavras de que divulgar, falar sobre isso é muito importante. Bem, Rodrigo, agradeço o carinho. Eu venho recebendo muitas mensagens, muitas orações. A palavra câncer ainda nos assusta muito e nós temos que passar a enfrentar um pouco mais esse problema. Sempre que nós temos um problema, nós temos que enfrentá-lo se nós queremos vencer. E o câncer de mama ainda faz com que as mulheres se aprofundem em depressão. Geralmente a mulher já pensa na perda da mama, a mulher já se vê em uma situação de fragilidade. Quando eu tive a notícia que eu estava com um tumor, conversei com a minha família e inicialmente tinha a intenção até de guardar essa notícia somente na intimidade da minha família e começar o tratamento. Mas depois eu pensei bem sobre o peso da minha responsabilidade, que é isso que você falou. E quando eu expus, eu vi o quanto esse assunto ainda precisa de ser falado, o quanto de desinformação, como nós ainda não temos, a nossa saúde pública também ainda não tem preparo para cuidar das mulheres. Eu sou uma privilegiada, sabe, Rodrigo? Sou uma privilegiada que tem um plano de saúde, que procurei o médico na hora certa, que fiz os exames. Tem 35 dias que eu descobri o tumor. Eu já retirei o tumor. Vou começar o tratamento, eu fiz uma cirurgia no dia 7, retirei parte da minha mama, retirei linfonodos na axilas e vou fazer o tratamento com radioterapia e com hormônios e graças a Deus eu não preciso de quimioterapia porque eu descobri a tempo. Mas nós temos centenas e centenas e centenas de milhares de mulheres que estão com câncer nesse momento e não tem conhecimento, mas não é porque ela não procurou o médico, é porque ela não tem acesso ao médico. Nós temos centro de saúde em Venda Nova que está há 3 anos sem ginecologista. 3 anos sem ginecologista. E boa parte dessas mulheres não tem como pagar um ginecologista ou plano de saúde para esse tratamento. Então, assim, é uma discussão que eu que sou uma pessoa pública, a rádio que alcança tanta gente, que nós temos que discutir muito mesmo a respeito para a gente encontrar uma saída. Eu encontrei um anjo, que é o doutor Henrique Couto Lima, que é o mastologista que está cuidando de mim, e tem até uma coisa muito interessante, sabe, Rodrigo? Ele tem uma técnica de mamotomia que retira todo o tumor
sem necessidade de cirurgia. No meu caso é porque já havia avançado um pouco, por isso que foi preciso. Então, uma técnica que não é tão invasiva, porém, como ele é um estudioso mineiro, formado na UFMG, ele não encontra tantas portas. Talvez se fosse de São Paulo, do Rio de Janeiro, ele já teria, sabe, conseguido levar isso para favorecer mais mulheres. E é uma coisa assim que eu não tinha conhecimento e passei a ter a partir do momento que eu precisei, sabe? Mas assim, nós temos aqui em Minas Gerais grandes profissionais, grandes cientistas que precisam ser valorizados. Agora, vereadora, a gente tem 2 problemas expostos pela senhora. Um é da falta de acesso à saúde por grande parte da população e outro é essa falta de incentivo das pessoas que são daqui e que podem ser vistas como pessoas que devem e conseguem salvar vidas. A senhora citou o nome desse médico que está fazendo acompanhamento com a senhora. E aí, como vereadora, como presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, um cargo tão importante, tão vista e tão respeitada no mundo político, no meio político, eu queria saber se a senhora já tem pensado em conversas com a prefeitura, por exemplo, com o governo do estado em relação à saúde, em relação a esses incentivos, a essa demanda que a senhora sente agora. Bem, Thalita, a questão da saúde da mulher, mesmo antes, já era uma batalha do meu mandato e já discuto muito junto ao Dr. Jacques sobre as necessidades. Ele pontua sobre a dificuldade da contratação dos profissionais, mas eu acho que a prefeitura tem que arrumar uma saída, né? Porque 3 anos é muito tempo e tem que ser resolvido, mas hoje, nesse momento, nós tínhamos até marcado para o dia 14 uma viagem a Brasília, algumas mulheres da Câmara, para levar algumas discussões para alguns ministros, ministro da Saúde, ministro da Segurança, agora é Secretaria, né, da Mulher, que era Ministério e agora é Secretaria, da Damares, para nós levarmos e para alguns deputados federais para nos ajudar. Vou ter uma conversa com o secretário de Estado, a gente está pedindo uma agenda com o secretário de Estado de Saúde, com o secretário Matheus Simões, que foi meu colega na Câmara como vereador, e com o Dr. Jackson, para nós alinharmos alguns pontos necessários, principalmente, Thalita, pós-Covid, porque os números são absurdos. O número de mulheres que não fez exames, no Brasil são 1 milhão de mulheres que não fez mamografia nesse período de pandemia. Então, nós podemos perder muitas mulheres, não para o Covid, mas para o câncer, porque não fez o preventivo no período da pandemia. E essa é uma realidade que infelizmente se estende também a outras parcelas e a outros estratos da população. A gente aqui já entrevistou médicos oncologistas que relatam esse mesmo temor que a senhora tem pela falta de um exame adequado, pela falta de estrutura, que se a gente não perde pela Covid, pode perder por outras doenças, em especial pelo câncer, né? Que é uma situação muito complicada. Presidente, eu queria falar com a senhora também sobre a dinâmica da Câmara Municipal, e em especial um assunto que está mobilizando muito as atenções do Legislativo, que é a questão da CPI da BH Trans e do projeto que foi apresentado pelo prefeito Alexandre Calil para a extinção da BH Trans. É algo que já vinha se discutindo há algum tempo, a CPI aprofundou recentemente essa discussão e o prefeito apresentou esse projeto. Eu queria saber da senhora como é que vai ser o ritmo de tramitação e qual a expectativa que a senhora tem em torno disso. Bem, eu acho que a expectativa não é só minha, é de toda a cidade, né? Nós vivemos nos últimos anos sofrendo com um transporte que não corresponde com a necessidade do Belo Horizontino. Quando nós falamos em BH Trans, nós pensamos somente no transporte público, mas é toda uma estrutura que cuida do trânsito da nossa cidade. O vereador Gabriel Azevedo, desde que ele ganhou a eleição no mandato anterior, início de 2017,
Ética, ele vinha tentando abrir essa CPI para discutir. Existe ainda um grande mito em torno do termo CPI, né? Parece que é um castigo. Não, é só um instrumento que a Câmara tem de investigação, e isso tem que ser tratado com mais naturalidade, sabe? Que em momento algum é falta de respeito, e sim consolidar o trabalho do vereador. Agora, já no início do ano, conseguiu abrir essa CPI, o trabalho está sendo extremamente sério, responsável, o resultado está aí com todos os posicionamentos, inclusive com essa apresentação dessa proposta do prefeito. Acredito que vai ser transitado com tranquilidade. É evidente que todo o projeto de lei dentro da Câmara Municipal é discutido, é uma casa democrática com opiniões diversas, né? E o debate tem que ser amplo, principalmente em um caso como esse, que a gente está discutindo toda a cidade, toda a mobilidade, mas eu creio que é uma mudança para melhor. Alguma mudança tem que ser feita, sabe, Rodrigo? Alguma coisa tem que ser feita. Eu acho que já começamos, e começamos bem. Vereadora, eu vou até pedir licença aqui, porque a Thalita faria pergunta agora, mas é só para não perder essa oportunidade, viu, Thalita? A gente recebeu aqui uma mensagem de um dos nossos ouvintes. Ele não quis se identificar porque trabalha na BH Trans, é um funcionário, empregado público, na verdade, que é a situação jurídica da turma que trabalha na BH Trans, concursado desde 2008. E ele pergunta aqui, como é que vai ficar, presidente Neliaki, na situação de nós que fizemos concurso e entramos na BH Trans? O projeto parece vago no que diz respeito ao nosso futuro, principalmente algumas conquistas que nós temos, como o plano de carreira, que deixaria de existir, e também a questão do plano de saúde, além de uma eventual mudança no nosso sistema de contratação, já que a empresa vai ser extinta. O que a senhora pensa que tem que ser feito? Não vou, claro, como eu disse, citar o nome desse trabalhador aqui, porque está lá na BH Trans, mas a pergunta dele, o questionamento dele, eu acho que é bem válido. Sim, olha, a preocupação dele é a preocupação de muitos. A gente recebia alguns para conversar, e a gente recebe diversas mensagens justamente com essas perguntas. Como eu falei, o projeto foi apresentado, mas ele vai sofrer emendas. A discussão dentro da casa é muito ampla. O que eu aconselho é que procure o seu representante dentro da Câmara, que leve essas dificuldades, que pontue o que pode ser melhorado dentro do projeto. Não existe a intenção de trazer prejuízo a nenhum trabalhador. Eu acho que, primeiro, que a pretensão são 10 anos para poder ter alteração, justamente para poder ter tempo de fazer com responsabilidade, com comprometimento. E as emendas serão feitas, e acredito que com essas emendas resolva todas as pendências que o projeto tem. Vereadora, a gente trouxe a notícia hoje de que o empresário Roberto José Carvalho vai ser ou foi convidado pela terceira vez para depor na CPI da BH Trans. Ele que teve aí derrubado pela Justiça um habeas corpus que pediu exatamente para conseguir não depor. A senhora falou sobre a importância dessa CPI, da briga do vereador Gabriel Azevedo. A gente sabe dos problemas que trazem e que chegam com o transporte público. O que vocês esperam deste depoimento? O que a Câmara espera que seja revelado com esse depoimento? Na verdade, o que nós precisamos é que todos que são convidados ou convocados estejam dispostos a falar a verdade. A gente só sabe como começa a reunião, como termina é de acordo com as informações que aquela pessoa dá. E a gente fica um pouco assustado quando a pessoa se nega a participar de uma reunião, conseguindo até judicialmente para não responder. Dá uma sensação estranha de quem talvez possa estar escondendo alguma coisa. É uma situação muito complexa, porque o intuito da CPI é só esclarecimentos. E para termos esclarecimentos, nós temos que ouvir, a CPI, nós enquanto Câmara, que eu falo, os empresários envolvidos, para entender o contrato, para entender os motivos das cláusulas e até para ter oportunidade de justificar aquilo que nós estamos considerando errado dentro daquilo que a gente dos levantamentos que foram feitos.
Vereadora, nós estamos conversando, só para reforçar, com a presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, a vereadora Nelly Aquino do Podemos. Vereadora, agora há pouco a gente trazia a notícia do Aparte, que está também na página 2 do jornal O Tempo hoje, do protagonismo que vem ganhando o vice-prefeito Fuad Noman na administração do prefeito Alexandre Calil. Inclusive, ele agora vai ser responsável, por exemplo, pelas obras do orçamento participativo. E esse protagonismo que o vice-prefeito tem ganho seria parte, inclusive, do projeto que nós sabemos que o prefeito Calil tem de disputar o governo de Minas no ano que vem, até porque, com essa disputa se confirmando, o vice-prefeito assume a prefeitura a partir do momento em que o Calil precisar se desincompatibilizar. Eu pergunto para a senhora, como é que tem sido a articulação política, a convivência política com o vice-prefeito Fuad Noman, e o que a senhora espera disso, principalmente a partir do momento que vai se desenhando aí da desincompatibilização do prefeito Calil? A política é feita por diálogo, né? A gente constrói pontes, relacionamentos. O Fuad é uma pessoa que dialoga muito, conversa. Ontem nós almoçamos juntos, ele almoçou comigo ontem. Tem um relacionamento tranquilo com o Fuad, ele tem um relacionamento de muito respeito com a Câmara Municipal. E a única coisa que a Câmara Municipal espera do Executivo é respeito. Respeito com seus posicionamentos, respeito com os seus vereadores, porque eu sempre falo, Rodrigo, a Câmara Belo Horizonte elege seu líder, prefeito e o vice, mas elege 41 líderes para representar cada canto, cada desejo, que são os vereadores na Câmara Municipal e que tem que ser respeitado. Vereadora, falando sobre essas construções, nos bastidores também, inclusive já foi tema da coluna à parte aqui da Rádio Super do Jornal O Tempo, uma possível candidatura da senhora com o vereador Gabriel Azevedo. A senhora citou ele há pouco, elogiou o trabalho que ele fez. Queria saber se essas conversas, como estão essas conversas? Há essa chance? Bem, essas conversas não tem como de fugir, até por causa do relacionamento. Eu tenho um relacionamento de amizade com o vereador Gabriel Azevedo, que foi construído nesses últimos 4 anos e meio. Não só ele, graças a Deus, assim, tenho na Câmara Municipal pessoas muito especiais, vereadores a quem, além do espaço Câmara, pessoas que eu quero para o meu convívio e para a minha vida. A gente está muito longe, sabe, Thalita, para a gente discutir qualquer possibilidade. Assim, acabei de assumir uma presidência, tenho 7 meses de presidência e com muita coisa para ser feito no legislativo ainda. Não penso sair a deputada estadual, mas também não vou falar que não saio, porque tem a questão partidária, tem muita discussão em torno disso, e eu tenho um compromisso com o partido, eu tenho um compromisso com o Podemos e com o grupo que eu faço parte. Mas seria uma grande honra disputar uma chapa com o vereador Gabriel Azevedo, junto com ele, numa disputa para cuidar da nossa cidade. Ele que é um jovem extremamente inteligente, com grandes expectativas e apaixonado pela cidade, com conhecimento vasto. Eu falo com ele que nós dois tínhamos tudo para... Não, somos o oposto, assim, a água e o óleo. Eu sou da periferia, uma mulher mais simples, e ele um rapaz engajado, e assim, nós nos encontramos dentro das discussões, porque acredito que nós temos o mesmo amor que a nossa cidade. Pois é, ainda nesse cenário da discussão política, eu perguntaria para a senhora o quanto a sua relação com os vereadores impactaria e seria importante nessa tomada de decisão. E pergunto isso para contextualizar, presidente, porque nós aqui entrevistamos, a senhora sabe, sei que a senhora acompanha aqui o Café com Política, um sem número de parlamentares, colegas da senhora lá na Câmara Municipal. E na hora do bate-pronto, que a senhora conhece, a gente sempre pergunta, e a figura da Nelly Aquino, presidente da Câmara? Thalita sabe do que eu estou dizendo, porque a gente já até comentou sobre isso nos bastidores. As pessoas sempre se derretem em elogios à senhora. Todos os vereadores que a gente já ouviu aqui, ninguém nunca se mostrou contrário ou resistente à sua figura. Até que ponto essa boa relação que a senhora conseguiu conquistar junto aos seus colegas interfere e impacta numa decisão de disputar eventualmente a vice-prefeitura? Tem um peso muito grande, porque para tomar essa decisão eu teria que estar com apoio realmente da grande maioria, tanto com relação ao Gabriel quanto com relação a mim. Agora, essa boa relação foi construída na base do respeito, do saber ouvir, do saber entender que cada um ali busca resolver parte dos problemas da cidade. E assim, são
hoje nós temos na Câmara Municipal 41 pessoas com vontade, sabe? Eu vejo tantos vereadores que foram reeleitos, quantos vereadores que chegaram agora. Eu não falo novatos, porque não existe novato na Câmara Municipal. São todos muito compromissados. E assim, a cidade ganhou muito. Nós temos pessoas com coragem, porque o que precisa na Câmara Municipal é coragem e boa vontade, todos têm. Mas assim, evidente que qualquer decisão minha, eu dependo da opinião e do apoio deles. Vereadora, antes da última pergunta aqui, eu só queria deixar registrado que a gente recebeu hoje um pedido durante a entrevista da senhora que a gente mandasse um abraço de 2 ouvintes, que é do Rodrigo e da Lucília. Eles que te admiram e gostam muito da senhora. Ainda nessa questão desse respeito em relação a ser presidente da Câmara, a gente sabe, vereadora, que a mulher ainda enfrenta muito preconceito no mundo político. E ainda nessa questão da pergunta do Rodrigo, eu te pergunto, ter conquistado esse lugar, a senhora acha que serve também como exemplo, encoraja outras mulheres a tentarem ocupar outros cargos tão importantes como que a senhora tem e ser tão respeitada assim como a senhora é pelos seus colegas parlamentares? Thalita, você sabe que nós somos capazes de tudo. Nós, mulheres, somos capazes de qualquer coisa. Temos que acreditar e assim, e uma realmente dar a mão para a outra. E essa questão do machismo, ele existe, sempre existiu, mas a Câmara Municipal, ela vem tendo uma mudança e vocês sabem que na minha primeira eleição eu tive de mulher o meu voto e da Marilda, e todos os outros votos foram de homens, foram 22 votos de vereadores, e em sua grande maioria vereadores de vários mandatos, e eu era vereadora de primeiro mandato. Nessa eleição, a maioria dos meus votos, me parece que eu tive 34 votos, 6 votos de mulheres com o meu e o restante de homens. Quer dizer, os homens valorizam o trabalho da mulher. É a Câmara Municipal dando exemplo para o mundo de que não tem que ter esse preconceito, esse machismo, e é um espaço realmente machista, em sua maioria homens. Eu brinco, né? Nós temos lá uma sala de café que tem o apelido de Casa da Dinda, do lado do plenário, que lá dentro tem assim o símbolo do machismo da casa, que é uma maquininha de ilustrar sapato. Porque é um espaço só para homem. Tem uma maquininha para o homem chegar lá e ilustrar, mas foi feito e foi construído porque é cultural. A cultura da política é do homem, mas nós estamos mudando isso, vamos mudar. As mulheres têm competência, têm comprometimento, têm capacidade, têm força. E basta acreditar, dedicar, entrar de cabeça e ocupar o seu espaço. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. A senhora já participou algumas vezes, já conhece, mas é sempre bom reforçar. Perguntas objetivas, respostas objetivas, um ping-pong comigo e com a Thalita, combinado? Combinado. Para começar então, presidente, Nelly Aquino, a mulher mais poderosa de BH? Não, uma mulher comum da periferia que sabe ocupar o seu espaço. A senhora em 2024, candidata a vice-prefeita? Ainda não tenho certeza, mas pode ser. Podemos. A Câmara Municipal de Belo Horizonte. A Câmara Municipal de Belo Horizonte é uma instituição que ainda vai ser muito valorizada pelos belo-horizontinos. O preço por alguns que cometeram erros. Agora a instituição é séria e comprometida com a cidade. A atual legislatura. Estou extremamente feliz com os colegas que tenho, com o trabalho que está sendo desenvolvido, com o cuidado com a cidade e com a coragem dos vereadores que estão lá. O prefeito Alexandre Calil. Respeito o trabalho dele. E o governador Romeu Zema? Eu quero até falar a respeito disso daqui a pouco, se vocês deixarem. A respeito do centro de acolhimento que foi inaugurado
pelo Romeu Zema na Câmara Municipal. O Romeu Zema tem um jeito simples, humilde, que eu ainda não tinha visto em nenhum governador, mas que vem buscando desenvolver um trabalho a nível de Estado que me surpreendeu. Se procurar uma palavra, seria surpresa. Ele me surpreendeu. Pois é, então antes da gente encerrar o bate-papo aqui, pode falar a respeito desse assunto aí que a senhora gostaria de falar. Pois é, porque tem que ser divulgado. Nós temos um COAS, que é um espaço onde na Câmara faz identidade, tira carteira de trabalho e outros atendimentos. Nós fizemos uma parceria com o governador Romeu Zema, foi até um momento histórico que o governador esteve na Câmara, governador em exercício, fora de uma homenagem, acredito que é o primeiro caso que nós tivemos, e teve lá também o doutor Joaquim, e a delegada-geral, doutora Irene, para fazer essa inauguração. Esse espaço vai atender até 20 mulheres. É o Centro de Acolhimento à Mulher. Mulheres em situação de violência. Às vezes as mulheres estão em situação de violência e não quer procurar uma delegacia. Lá nós temos uma parceria com a Polícia Civil, com a gente preparada para esse acolhimento. Vai ser feito registro de ocorrência, podendo pedir medidas protetivas, orientação jurídica, acolhimento social e, se necessário, encaminhamento a outras instâncias e solicitação de investigação e acompanhamento das denúncias. Mulheres denunciem, o atendimento lá é de segunda a sexta, de 8 às 17. Se você está em situação de violência ou conhece alguém em situação de violência, pede para procurar a Câmara Municipal, que temos um espaço de acolhimento. Isso tem que ser divulgado, porque ainda não teve uma divulgação suficiente para chegar realmente a quem precisa. Em tempos de pandemia e com o aumento dos casos de violência doméstica, principalmente, que nós aqui no dia a dia temos notado, e os números nos mostram isso também, sem dúvida é uma iniciativa que é importante. Pode contar com a Rádio Super como parceira para divulgação dessa iniciativa que faz bem às mulheres, disso a gente não tem dúvida. Presidente da Câmara, Nelly Aquino, do Podemos, nossa convidada de hoje aqui no Café com Política. Mais uma vez, obrigado pela presença, pela visita aqui aos nossos estúdios no Mercado Central. Foi um prazer recebê-la. Thalita, Rodrigo, todos os ouvintes, agradeço o carinho, a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez e aproveitar a oportunidade para agradecer a todas as orações, a todas as mensagens que venho recebendo. Eu tenho uma intimidade com Deus que vocês não têm noção e eu tenho certeza que esse problema é passageiro, mas a gente vai conseguir utilizar, fazer com que esse problema a gente consiga ajudar centenas de mulheres. Muito obrigada pelo carinho e pela oportunidade. Obrigada, senhora vereadora, pela entrevista. É sempre muito bom conversar com você aqui na Rádio Super.